Fundos de renda variável. Para que eu aplico no fundo de renda variável e por que eu não compro uma ação? Hoje eu vou explicar para vocês as principais diferenças para você investidor, para você distribuidor e logicamente como que essa gestão é feita por trás dos bastidores. O fundo de renda variável, ele traz alguns benefícios. Você investidor que pretende ter um ganho acima da média, principalmente naquele período que a taxa de juros não está tão atrativa como agora em 2025, as alternativas para que você possa ganhar melhores rendimentos no mercado financeiro são os fundos de multimercado, os fundos de renda variável. Normalmente eles costumam ser um pouco mais tranquilo na questão de risco, de oscilação, em relação a você comprar um único papel. Por quê? Os fundos de renda variável, você consegue acessar com um valor bem menor, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, cada um possui uma característica diferente, mas o que ele faz com esse dinheiro que você manda e de todos os outros cotistas? Ele acaba comprando dentro do portfólio do fundo ações, fundo de ações, fundos imobiliários, fundos de índices, BDRs, ou seja, papéis que são emitidos por empresas lá fora, e muitas das vezes até criptomoeda. Ou seja, ele faz uma cesta de ativos dentro da classe de renda variável, ativos mais voláteis, mas nessa balança, nesse rebalanceamento de risco, ele consegue te entregar uma performance acima do que o mercado tradicional, por exemplo, de renda fixa, inclusive no momento que os juros não está tão atrativo. Essa renda fixa, ela perde um pouco de valor, de atratividade frente ao mercado. Então essa classe de fundo de renda variável, ele consegue buscar esse retorno para você, de forma que você coloque um aporte menor, não compre todos esses ativos soltos e tenha um terceiro, um gestor, comprando, vendendo, no melhor momento, com uma classe melhor, até mesmo uma equipe por trás, gerenciando esse risco, essas oportunidades. Investidor, compra a cota do fundo, então você não compra o fundo, com o teu dinheiro você compra cotas, as cotas elas mudam de valor constantemente, então é muito comum que quando a gente aplica num fundo, R$ 5.000, por exemplo, você compra algumas frações de cotas ou cotas e meias, e aí ao longo do tempo essas cotas elas vão se rebalanceando. Por quê? O valor financeiro real, ele também é alterado, tanto com a alta performance desse fundo, mas também em cenários mais expostos, mais críticos, normalmente esses fundos sofrem também, e aí o valor da cota cai. Então esse desbalanceamento do preço da cota é normal, dificilmente ela vai continuar de forma linear, como um ativo de renda fixa bancário, por exemplo. Classificação do fundo, ela é feita conforme a composição da carteira, então você tem fundo de renda variável que tem um grau 4, 5, ou seja, um fundo mais tranquilo, como você tem fundo de renda variável que ele tem um grau acima de 30, 35%, de 35. O que significa isso? Eu vou tomar um risco maior porque o gestor ele tem esse perfil? Sim, mas é mais do que isso. Se você está tomando um grau de risco maior, significa que você, em busca de um ganho maior também, está aceitando uma perda, uma janela de perda maior. Ou seja, quanto maior o risco que eu tomo nesse fundo, o meu principal objetivo é que eu obtenha mais ganho. Só que nem sempre o investidor sabe dessa informação. Então a ideia dessa aula é mais trazer para vocês o peso do risco e retorno. Normalmente, pela plataforma que vocês aplicam, de banco ou até mesmo de corretoras, na parte principal ele vem a classificação e o risco é representado por número. E na lâmina desses fundos também aparece o grau de risco do fundo e até mesmo a volatilidade. Então você consegue controlar e saber o quanto de apetite a risco você está assumindo a colocar o teu patrimônio, o teu dinheiro naquele fundo. Qual que é a vantagem para o investidor? Você consegue ter um alto retorno com valor muito menor e uma flexibilidade maior entre aplicações, resgate e realocações. Qual que é a desvantagem para o investidor ao alocar no fundo de renda variável sem muito saber qual que é a composição ou de fato o que ele quer? Muitas das vezes o investidor ele era só para o período que o fundo performou muito bem, poxa, deu 30%, 40% num período atípico, o investidor bate o olho na plataforma, vê que aquela performance é bonita de se olhar, é maravilhosa, vai e aplica o dinheiro dele. E aí em qualquer cenário de volatilidade, todo esse patrimônio vai embora e o investidor fica sem entender o porquê. Muitas das vezes pega até um trauma do mercado financeiro. E aí a diferença entre o que é bom e o que é ruim, entre o remédio e uma droga, é a dosagem. Você tomou um remédio que não era para você.
Você tomou um remédio que era para outro perfil, talvez você não tenha conhecimento, ou até mesmo o teu consultor, teu gerente não te orientou da forma correta. O fundo de renda variável, pelo próprio comportamento da classe de fundos, ali como o fundo cambial, ele é um fundo que naturalmente já assume um risco maior para poder te entregar o retorno melhor. Além disso, o gestor acaba trabalhando muito mais do que um fundo de renda fixa, que ele estoca a carteira e fica ali observando o comportamento do mercado, o vencimento daqueles títulos durante anos. Ou seja, se ele trabalha mais, ele tem o objetivo principal de te entregar um melhor retorno, e o custo desse profissional acaba sendo maior. Então a taxa de administração sobre o patrimônio total normalmente parte de 1,5%, 2%, tem fundo que carrega até 2,5% sobre o patrimônio de taxa de administração. Além disso, os fundos mais performáticos cobram uma taxa de performance. O que é taxa de performance? Ele faz uma leitura da última performance do fundo, da última rentabilidade do período, e a partir do momento que ele ultrapassa aquela rentabilidade, esse descolamento, por exemplo, entre 110% a 130% do CDI, esse descolamento de 20%, ele cobra uma taxa de performance, que hoje o mercado pratica algo em torno de 20%. Então, ao alocar no fundo de renda variável, recomendo, tente entender melhor se aquele fundo é o que você está procurando, se a tua liberdade de deixar o gestor comprar e vender o que ele quiser é de fato o que você procura. Por que eu digo isso? Tem diversas alternativas hoje no mercado financeiro que você consegue sim buscar retorno melhores, você consegue comprar ação, só que diferente de um fundo de renda variável, você consegue saber melhor o que está acontecendo com o teu dinheiro e até proteger. Comprar uma operação estruturada de renda variável ao ponto de você saber o quanto que você pode perder, o quanto que você está disposto a ganhar, a partir de uma certa etapa você abre mão, mas num pior cenário, o quanto que você quer que aquele ativo, aquele teu recurso, performe num período de 1, de 2, de 3 anos. Peço que você entre em contato com a gente na nossa plataforma, vai aparecer o QR Code aqui na tela, então, ou na nossa plataforma educacional, ou no nosso Instagram, verticinvest.com.br, no nosso site também, www.verticinvest.com.br, tem um formulário, você preenchendo os teus dados, um dos nossos assessores entrarão em contato contigo para entender o teu momento de vida, para entender os teus objetivos e de fato qual que é o teu comportamento, tua aversão a risco. Tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito, você também é empresário, a gente tem diversas alternativas dentro do nosso ecossistema para melhor atender tanto a parte financeira como até outras frentes, como crédito, estruturação de dívida, câmbio. Fiquem à vontade, nos procure e vamos bater um papo para melhor entender o teu perfil. Obrigado.